É isso aí, nação. Vitória no sufoco do Mengão. O Flamengo conseguiu a vitória por 1-0. Gol do Carolino, meus amigos, no finalzinho, no sufoco. Você assistiu a partida? Pelo amor de Deus, meus amigos. Olha, um sufoco tremendo, mas conseguimos a vitória. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando aí da vitória do Mengão. Chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Créditos ESPN, bora para as notícias do Flamengo. Talvez demore um tempo, ou não consiga, com o De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, um volante, 2 atacantes, ele tenha que mudar. Mas o que não dá é para partir de um ponto que o Flamengo vence todos. Se não vence, é porque tem algum problema. O problema, às vezes, é o adversário. Vence dando espetáculo. Dando espetáculo. Porque cria-se uma expectativa que, mesmo você tendo uma seleção, nem sempre ela é real. E isso é explicado pelo mundo todo. Está cheio de seleções e clubes que são seleções muito maiores do que o Flamengo e também tem problemas. Numa outra dimensão, porque tem adversários que acabam competindo. Então, é início de temporada, não dá para tirar muitas conclusões, mas a vaia vem forte, porque gera expectativa. A vitória atenua, mas não elimina o problema. Pode ser uma forma de dar mais confiança. Falar em confiança para esse time também é brincadeira, né? Os caras que jogam lá, né? Léo, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É interessante pensar que, do ponto de vista da satisfação do torcedor, a gente viu ali imagens dos jogadores ficando em campo para comemorar, o torcedor feliz, porque tem o outro lado, né? A importância do clássico como um mundo à parte no começo de temporada. Todo mundo, acho que a análise mais racional entende o começo de temporada como aquela coisa de que o time está se armando ainda, os jogadores não estão numa condição física ideal, que a temporada é longa, desgastante, que o time tem que estar no seu melhor condição física lá para frente, mas o clássico é esse mundo separado, em que o resultado importa e que deixar o seu adversário numa situação pior importa. Então, sabendo como o Botafogo terminou ano passado, infligir esse sofrimento a mais ao botafoguense que está do outro lado ali do Maracanã, pesa também, né? Então, de certa forma, tem um valor psicológico adicional à maneira que esse resultado se construiu. De fato, você perguntar, o Flamengo hoje tem o seu modelo ideal de jogo, funcional, que vai ser o definitivo para a temporada? A gente tem dúvidas. Essa formação que ele tentou hoje, no primeiro momento, com De La Cruz mais à direita, né? O Everton Cebolinha, claro, ali à esquerda, mas com o Gerson por dentro, com o Pulgar, muitas vezes o Arrascaeta fazendo um segundo atacante ali à frente com o Pedro para ter menos obrigações de fazer o trabalho sem bola. Ainda não parece um time equilibrado e nem um time que compense com produção ofensiva esse possível desequilíbrio sem a posse de bola. Então, são coisas para resolver ainda. O Flamengo, com os jogadores que tinha em campo hoje, deveria ter tido uma produção ofensiva melhor, deveria ser um time com a capacidade de circular melhor a bola e de gerar mais situações de gol do que o que gerou. Porque acho que a postura do Botafogo seria essa, especialmente pela chegada do Luiz Henrique, que é um jogador que rende muito bem tendo espaços e o Botafogo já mostrou muito como vai tentar usá-lo dentro das partidas. Mas o Flamengo tem um caminho ainda para percorrer. O caminho para chegar a jogar o futebol que certamente o Tite espera e que o torcedor espera. A gente até viu o cartaz da senhora coitada da bola ali no meio do segundo tempo, né? Se o gol não sai no final, para mim, num erro do Gatito, a gente ia contar talvez a história desse jogo totalmente diferente, né? O gol saiu e, no final das contas, o jogo também se conta através do resultado. Mas, certamente, do ponto de vista do que o Flamengo pode jogar e do que jogou os dois clássicos, porque não é que foi muito melhor do que o jogo contra o Vasco. Acho que tem muito para melhorar ainda, né? Tanto é que tem aqui um fã de esportes que escreve, e ele é rubro-negro, tá? O Paulo César. Flamengo e Botafogo foi um jogo ruim, num campo ruim, juiz ruim, bola ruim. E realmente, hoje deu dó. Ela apanhou bastante. Pois é, Paulo. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu acho que, primeiro é isso, acho que a insatisfação, ela não é apenas com o Flamengo. A insatisfação, ela é com o jogo de uma forma geral, até porque não é um jogo com tanta relevância assim, para que você tema
tanto, né, sair ao ataque, para que você tema tanto produzir, mais ainda que isso gere de alguma maneira um desconforto defensivo. O que a gente viu, e aí talvez pelos motivos que o Léo colocou aqui, o Clássico é um mundo à parte, mesmo não valendo nada do ponto de vista da pontuação, ele é um mundo à parte nessa época de campeonatos estaduais e talvez por isso uma prudência, vamos dizer assim, maior dos dois times. Mas é claro que por todo o potencial que tem o Flamengo, na hora que o jogo é ruim, que ninguém produz quase nada, acho até que o Botafogo produziu um pouco mais mesmo, aqueles 2 lances no primeiro tempo, aquela grande defesa do Rossi, que foi talvez a única grande defesa do jogo, o Botafogo produziu um pouco mais. Mas é claro que a expectativa e a exigência é de que o Flamengo faça mais. Por mais que o Botafogo tenha brigado pelo título brasileiro quase até o final e tudo mais, o Flamengo tem o potencial que tem os jogadores que tem, faz as substituições que o Calçade citou. Então, é claro que existe uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, entendendo e compreendendo o direito do torcedor, não consigo conceber, não consigo entender muito vaias em fase de grupo de campeonato estadual, não consigo. Não vejo como isso pode ser benéfico, como isso pode ser positivo, mas é algo que acontece muito e não apenas no Flamengo. Mas também acho que essas vaias, no caso do Flamengo, elas vêm de um acúmulo. Elas vêm porque na temporada passada, aquele que tem disparado o melhor elenco do futebol brasileiro não conquistou nenhum título. Então, eu não acho que se o Flamengo tivesse ganhado a Libertadores, tivesse ganhado o Brasileiro, essas vaias seriam ouvidas hoje no Então, acho que existe uma insatisfação com esse grupo de jogadores que, apesar de algumas novidades, Libertadores e Brasileiro, senão não serve. E eu acho... Que é o Flamengo. E eu digo mais, complementando isso que acabou de destacar o Jean. A sequência do trabalho daquele que é o melhor técnico entre os brasileiros hoje, que é o Tite. Porque a sequência, não é que o Tite assumiu agora em janeiro, né? O Tite assumiu a reta final do Campeonato Brasileiro em 2023 e da temporada 2023. Então, talvez a expectativa fosse de um Flamengo jogando melhor, apesar de haver mudança, né? De um ano para o outro, então, alguns jogadores vêm, outros jogadores vão, mas eu acho que a expectativa também pela chegada do Tite, como se deu já na reta final, com alguns meses ainda do ano passado, aumentou a expectativa para esse momento. Boa noite, Paulo, Jean, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. É a turma de cinza e o Calçade, né? O Calçade é outro esporte, outro patamar. O Calçade fala sobre a expectativa da temporada do Flamengo. E eu tenho essa expectativa alta. Não quer dizer que ela vá se cumprir, mas eu tenho essa expectativa alta. Mas eu não tenho para esse início de temporada. Porque eu acho que o Tite, e ainda bem que assumiu no início durante o ano, no final da temporada passada, mais para o final dela, porque era necessário. Porque imagina se ele chegasse agora para entender o Flamengo. Eu acho que ele já entendeu um pouco o que acontece ali. Eu não acho que ele tem certeza do que ele vai fazer com a equipe. Porque o Calçade falava disso e é o que mais me desperta dúvida desde o início do trabalho do ano e cada vez mais eu tenho dúvidas sobre que ideia de jogo ele vai usar e qual o time que ele vai escalar para essa ideia de jogo. Por exemplo, eu tenho Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Podem realmente jogar juntos? Algumas dúvidas, eu não tenho as respostas, tá? A temporada vai dar. Compensa você ter esses 3 jogadores, mais um atacante e o centroavante, sobrecarregando o Eric algumas vezes na marcação, para você, obviamente, ter mais possibilidades de construção, de criar chances de gol, do que se você tiver, por exemplo, um Alan jogando bem ali e um deles fora, para você ter um time mais capaz de vencer jogos, porque ele vai ser mais consistente defensivamente e pode recuperar a bola com mais facilidade e pode aumentar o volume de jogo. Você não está falando que vai entrar ali um perna de pau. Você está falando que vai entrar ali um cara que sabe jogar com a bola também. Outra questão. Que liberdade o Tite vai ter para modificar o elenco nos jogos maiores? Porque uma coisa é agora, os clássicos. Imagina, estão indo no clássico agora, depois do empate com o Vasco, empate com o Botafogo, com a ganhada do Botafogo de 1-0 no final, estou com o empate na cabeça, jogando mal. Você imagina se tiver todo mundo bem, um mundo ideal, todo mundo no Flamengo está bem, os jogadores estão rendendo, o time está muito bem e chegou uma semifinal de Libertadores contra o Palmeiras. Quem vai para o banco? Como o Tite consegue ter ou construir essa liberdade de mexer com o elenco sem que o elenco
fiquem felizes, sei que tenha grupos. Então, esse Flamengo, que eu tenho uma expectativa muito alta mesmo, assim, e eu acho que o Flamengo vai ser um grande time na temporada, certeza não tenho, mas eu acho que vai ser, se eu tivesse que apostar, ele gera muitas dúvidas. E seria impossível imaginar que as dúvidas terminariam agora. O problema é que, no início, agora nesse início, começo de temporada, parece que a coisa não andou. Elas continuam exatamente iguais ao início da temporada, né? E o mais difícil para o torcedor, por isso eu entendo as vaias, apesar de eu concordar com o Jean, não acho que as vaias sejam produtivas em nenhum aspecto, mas eu entendo, faz parte do show do futebol. O torcedor também tem essas dúvidas. Então, eu acho que a começo da temporada, por incrível que pareça, ela é normal. Acho que a impaciência tem 2 fatores, Birner, e acho que vocês já citaram os 2, mas acho que eles se encontram. Apesar de não ser boa. O primeiro diferente de outros começos de anos ruins que o Flamengo teve, fosse com Paulo Souza, fosse com Vitor Pereira, não é o iniciozinho do trabalho, né? Ele já carrega um final de temporada. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E o outro ponto, eu acho que é a ausência de títulos importantes do ano passado, porque eu estou de pleno acordo com o Jean nisso aqui. Não. Se o Flamengo tivesse terminado o ano levantando algum troféu importante, a paciência seria muito maior. E acho que em parte da torcida, pelo menos é o que a gente sente assistindo às discussões entre os torcedores rubro-negros, se o Tite de fato já entendeu o Flamengo. Já entendeu o que se espera. Não, entendeu, Léo, ele entendeu. A minha dúvida é se ele sabe o que fazer. Então. Entendeu? Eu tenho certeza que ele entendeu. Entendeu 100%, a gente não entende nada na vida, mas ele entendeu muito. Muito. Profundo. E já dá para compreender o que ele tem ali, o ambiente, algumas reações de jogadores. Como fazer esse time jogar o melhor futebol possível? Eu acho que ele ainda não tem certeza se achou o caminho. Não, acho que assim, ele não achou o caminho, isso está claro, e acho que ele tem certeza que ainda não achou o caminho, provavelmente acredita que possa achar, até pela capacidade e qualidade que ele tem. Só acho que assim, ele chegou com um tamanho que lhe permitiu fazer algo que ninguém faria. Ninguém faria. Nenhum dos seus antecessores fez e faria o que ele fez, que ele simplesmente deixou no banco de reservas os 2 maiores nomes daquela que foi a grande temporada do Flamengo e que, de alguma maneira, martela na cabeça de todo jogador, de todo torcedor, de todo jornalista. Quando a gente vai falar sobre o Flamengo, potencial, capacidade, sempre voltas para 2019 e tudo mais. E os 2 grandes caras daquele ano foram Gabigol, hoje reserva indiscutível do Flamengo, porque não existe muita discussão. Para o Tite, ele é o reserva do Pedro. Hoje o Pedro saiu vaiado também, mas enfim, a gente pode até voltar a discutir isso, mas o Tite tem uma ideia clara a respeito disso. E o Bruno Henrique, que talvez seja até menos justificável, pelo menos na minha opinião, a reserva para o Bruno Henrique, porque ele fica, na temporada passada, um bom tempo fora. Quando ele volta, ele não volta mal, mas... Pelo contrário. Pelo contrário, ele volta bem, ele volta fazendo jogos importantes e depois... Se lembrar contra o próprio Botafogo no Brasileiro, por exemplo. Exato. Agora, ganhou sozinho. Tem uma crença ali do Tite no Cebolinha, e acho que também é compreensível, porque senão começa aquela coisa de o Cebolinha não serve, o Luiz Araújo não serve. Olha o nível desses jogadores. Eles são muito... O Cebolinha é a melhor notícia desde o ano passado. Exato. Então, assim... Ele estreou no Flamengo. Ele ficou um tempo lá, mas com o Tite ele voltou a trazer um pouco do jogo que ele tinha. Mas veja o que é o Flamengo, né? O Bruno Henrique... Palmeiras queria Bruno Henrique. E a renovação foi estratosférica. E está no banco. Porque alguém vai ter que ficar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Insatisfeitos, o Flamengo sempre vai ter. Você acha que muita gente boa vai ficar no Você acha que com o Bruno Henrique... Vamos supor que o Bruno Henrique renda mais que o Cebolinha com a bola. Ou seja, o Bruno Henrique, na sua melhor fase, para mim foi o melhor jogador do Flamengo, Jorge Jesus. Você acha que com o Bruno Henrique dá para ele jogar também com Gerson, Arrascaeta e De La Cruz? Porque o Cebolinha vai participar mais da marcação que o Bruno Henrique. Não estou falando que o Bruno Henrique não participa, estou falando que o Cebolinha faz melhor. Mas o Cebolinha também não é nenhum Romero. Mas participa mais. Participa mais. Batalhador, Você tá um né? batalhador que, obviamente, não tem um décimo da qualidade. Acompanhante de lateral. Você tem um acompanhante de lateral. Agora, eu acho que você pode ajustar, por exemplo, a posição do De La Cruz, que é um cara que faz mais de uma função no meio de campo. Não, o De La Cruz é um coringa. Então. Todo técnico gostaria de ter. Perfeito. Né? Pela capacidade técnica e essa capacidade de se reinventar em cada posição. Uma contratação também caríssima. Então você tem a obrigação de tentar até encaixar o cara de todo jeito. Dá trabalho,
óbvio, dá trabalho para quem não tem talento e dá trabalho para quem tem demais. Porque a gente tem aquela ideia no Brasil que é só juntar a galera e o jogo vai sair sozinho, não precisa de treinador. Sempre você ouve isso. O treinador é superestimado. Só não atrapalhar. Tá bom. Superestimado. Eu vejo tantos times, às vezes menores, né, com um trabalho tão bonito, treinador. Né? Hoje mesmo, acho que o contexto mudou aqui também, né, Calçade? Porque talvez, eu acho que assim, quando você tem um cenário de mediocridade geral em relação aos treinadores que trabalham num campeonato, você pode até superestimar um treinador, porque no fim das contas, aquele time foi o que deu certo e não deu, eventualmente, por causa do treinador. Só acho que hoje o cenário já não é mais esse. Então, o treinador passou a ser muito importante porque você tem técnicos de muita qualidade. Mas o discurso ainda existe e ele está presente na imprensa esportiva o tempo todo. Os mesmos. Pedem treinador quando a coisa está ruim e quando está funcionando, diz que tanto faz ter treinador ou não. Quer dizer, é uma coerência maravilhosa. Por exemplo, hoje eu fiz um jogo à tarde, que foi o Atlético de Madrid, Atlético Bilbao pela Copa do Rei, em Madrid. O Atlético Bilbao ganhou o jogo 1-0. Atlético Madrid não perdia lá. Se você pegar, não perdia mais de uma. Você olha, tem Griezmann, tem Samuel Lino jogando muita bola, tem o Memphis, tem o Morata que está em grande fase, estava no banco. Assim, tem um elenco Atlético de Madrid, que você olha para o elenco, você fala, ele tem que passar nessa semifinal. Contra uma equipe que tem limitação, não sai contratando jogadores porque tem que ter uma história no País Basco, uma ligação. Então, o mercado do Atlético é pequeno para... Agora, a organização da equipe, a organização do Ernesto Valverde, que treinou Bilbao, depois treinou Barcelona, voltou. Quer dizer, é um negócio tão grande a ponto de ganhar do Atlético de Madrid. O treinador não faz diferença. Não faz. Né? Não faz muito. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, cara, precisa de tempo, mas qual é o tempo? Claro, obviamente, não vai dar para ter essa conversa em março. Mais um tempo. Abril, aí conta junho, vem Libertadores. O Tite ele assumiu o Flamengo faz 4 meses. Um mês de férias, mudanças de elenco. Então, por isso que eu digo, eu acho que a crítica ao querer já começar a vaiar, ou querer saída, ou mudança em fase de grupo de campeonato estadual, é um absurdo. Agora, também entendo que é diferente o fato dele ter assumido no meio de outubro e se ele tivesse assumido agora no começo da temporada. E ele ser o Tite. E ser o Tite, claro. 99% do grupo é isso aí. É isso aí de quando ele assumiu. O grupo. Exato, o grupo é o mesmo. Não é que você tem 4 caras novos, 5. Mudanças. Não tem, quase nada. Então, certamente isso intensifica essa cobrança da torcida e vai... Agora... só que assim, não foi para o Tite, né? Não foi. Aí não. Até olhando para o que foi o grito ao final do primeiro tempo, não é mole não, mas para jogar no Fla tem que ter disposição, alguma coisa assim. Cada torcida tem uma característica, agora Então assim, eu acho que de novo é a cobrança em relação à postura dos jogadores e tudo mais, que nem me parece que tenha sido... Não é postura, aí entra na coisa tática. Né? Agora lembrei Como será que esses jogadores de frente vão se associar? Por exemplo, um time que gosta de posse de bola, chega um momento, perto da área, até quando o time acelera. E aí muda o ritmo de jogo. Acelera perto da área, mantém a bola, acelera, mantém a bola, porque você vai criando um jogo muito desconfortável para o adversário. Que tipo de associação eu tenho que esperar do De La Cruz com a Arrascaeta? Em qual setor do campo? Exatamente. Porque uma coisa é você preparar jogadores previsíveis. Você chega no limite ali dos jogadores previsíveis e é muito mais fácil entendê-los, eles não vão oferecer muita coisa, então muita coisa diferente, então você consegue preparar o time no melhor possível para aqueles jogadores. Para esse time, pode parecer contraditório, é muito mais complexo. É muito, muito mais difícil. Para tirar o melhor de caras assim, na associação. É isso. Perfeito. É muito mais difícil. E são companheiros de seleção do Uruguai. Só que o nível pode chegar muito mais alto, se você conseguir. Aliás, né? o que podia funcionar, muito mais alto. O que podia funcionar melhor? Tinha um trio uruguaio ali, com o Arrascaeta, com o De La Cruz e com o Varela. E muitas vezes o De La Cruz até vinha procurar o Arrascaeta para fazer essa associação e você poderia ter uma passagem ali pelo lado direito que não acontecia. Aliás, achei que o Flamengo explorou muito pouco aquele lado do campo, em que ele tinha 2 jogadores extremamente técnicos. Talvez não à toa a alteração se deu já no intervalo, a saída do Varela e entrando do Se você olhar o Pulgar, você não vai cobrar do Pulgar a organização do time, né? Porque alguém há de vigiar tudo o que está acontecendo. Embora ele até, no ano passado, ele até
com oportunidades. A gente falou sobre isso. Ele que falou. Vai para a área adversária. Mas vamos imaginar, não vamos cobrar isso do Pulgar. O Pedro, por característica, é um ponto final de toda essa reunião que está rolando aqui, de caras que têm o passe e têm a criatividade. Eu estou falando de La Cruz, de Gerson, de Arrascaeta e, no caso, Cebolinha. Você tem 4. 4 que vão construir um jogo que o centroavante, que é um cara que... É só desfrutar. Está na área... Teoricamente, é o time dos sonhos para o centroavante. Nesse cenário de tantos meias juntos, eu não posso falar... Você não pode encontrar o Pedro. Pedro saiu da área, veio buscar a bola. Não, amigo, você fica na área. Você não pode sair da área. Ela vai chegar. Você tem... Né? Ela vai chegar. Está chegando? Do jeito que... Não. Com tanta gente, para mim, a coisa está aí. O mistério para te resolver. Eu tenho articuladores, eu tenho um ponta que está voltando a jogar o que sabe. E tenho 3 caras que têm um passe, o Arrascaeta, o Gerson, o De La Cruz. Aí você vê o Gerson mais pela esquerda, posicionado, o De La Cruz, o cara da direita, com movimento por dentro. E o Arrascaeta faz o que ele quiser, porque ele pode, porque ele tem essa condição, porque ele é um grande articulador. Mas o Pedro está se beneficiando disso? Nesse início? Não está. E quando entra o Gabigol, também está difícil. Acho que, para mim, na organização do Tite, é isso que tem que ser valorizado. Ele já fez as tentativas, inclusive, quando ele tira o De La Cruz para colocar o Luiz Araújo, ele já muda, porque são jogadores de características completamente diferentes, aí ele passa a ter 2 pontas mais agudos para tentar esse tipo de jogada. Então, assim, eu acho que, por isso que eu digo, para mim, fase de grupo de campeonato estadual é para isso. É para isso. Eu concordo. Ele tem que buscar tudo, ele tem que tentar, ele tem que fazer as mudanças que ele achar necessárias. Ele pode testar o De La Cruz como um segundo volante, pode testar o De La Cruz pela direita, pode ter o De La Cruz centralizado. Aliás, hoje o De La Cruz e o Arrascaeta até mudavam bastante de posição. Mexer na escalação. No começo do jogo, o Arrascaeta, que estava aberto pelo lado direito. Só que a ideia na cabeça dele é outra, né, Jean? É de consolidar um formato, nomes... Tentar consolidar de que forma? Jogo após jogo. Isso. Jogo após jogo, fazendo as mesmas alterações. Eu acho que nesse sentido ele é muito diferente de outros treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo, em que a gente via o campeonato estadual ser usado como um laboratório. Paulo Souza. O Paulo Souza, principalmente. Vitor. Exato. Nossa, o Paulo Souza foi o extremo disso, né? Então, mas eu achava até que tudo bem, cara. Assim, Cebolinha zagueiro. Usa esses jogos para testar, para fazer experiência. Agora, é claro que na hora que vai... E eu me lembro de ter falado isso durante todo o campeonato estadual do ano passado, que assim, na hora que estava se aproximando a fase da semifinal, aí a coisa muda. Aí você tem que saber que você já definiu qual é o time titular, que tem umas... Né? Se a gente defende o uso do campeonato estadual como uma pré-temporada, e eu pelo menos defendo, apesar das vaias, xingamentos e tudo mais, eu acho que você tem que insistir nessa lógica, mas você tem que insistir nessa lógica impondo um limite para dizer, olha, na hora que estiver faltando uma semana, e isso é lá para abril, né? O negócio ficou sério. Não, tiver faltando uma semana, aí não é porque é campeonato estadual, não, cara, assim vão ser clássicos nas semifinais do campeonato estadual. Final de campeonato estadual, aí você tem que estar com o time definido e ter uma ideia clara do que funciona e do que não funciona. E é até bem diferente do que foi o início do Flamengo com o Vitor Pereira no ano passado, né? Com aquela série de decisões disputadas uma atrás da outra, o Mundial, a Recopa Sul-Americana, e aí a soma do campeonato estadual fica mais pesada quando as coisas não andam bem. As férias muito longas. Isso, né, que era uma queixa, inclusive. Nós temos uma imagem com som, que é o mais importante, da torcida do Flamengo, vaiando o Pedro, quando sai o Pedro, e aplaudindo o Gabigol, que entra no lugar do Pedro. Fica claro, né? Ficou absolutamente claro. Se justifica?
São jogadores de estilos diferentes, já que vocês estão falando de encaixe Totalmente. de time. O Gabigol, de repente, poderia colaborar mais para a engrenagem funcionar Mas aí do que o Pedro ali parado como centroavante. É o que o Calçade acabou de falar, né? Pô, você tem 4 caras da qualidade dos caras Tem que fazer chegar no poste, entre aspas, no centroavante mais preso. Tudo bem você querer ter um centroavante ali. Agora, não é o caso, vou pegar a referência do Yuri Alberto, que a gente falou tanto da crise do Yuri Alberto e tal, e houve um momento em que se falava, a bola não chega, como é que você vai falar do Yuri Alberto? Só que a bola começou a chegar. E o cara perdia um gol atrás do outro. Então, assim, olha para o Pedro. O que ele teve de possibilidade? Que chance ele perdeu? Que bola lhe foi entregue em condição de fazer o gol? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E não foi o jogo que... Tem dia que o cara tá lá e ele se entrega. Ele se não tá chegando, eu também não vou fazer o meu. Não é a característica do Pedro. O Pedro é um jogador que se incomoda se o jogo não tá chegando até ele. Ele sai, ele vai buscar, ele tenta oferecer alguma coisa. Acho que a vaia de hoje tem muito a ver com a condição do jogo, a insatisfação geral com o cenário do jogo. Não é que o torcedor do Flamengo tem um problema com o Pedro, né? Ele tem o carinho com o Gabigol e é o carinho que ele conquistou com toda a sua história. Mas por isso, acho que assim, a alegria, a felicidade na entrada do Gabigol, completamente justificável e compreensível. A vaia para o Pedro naquele trajeto, eu não... Eu acho tão estranho, Léo, que eu não consigo entender e eu até desconfio se eu não estou interpretando de maneira errada a imagem. Tão estranho, eu não consigo entender. Mas eu não acho estranho, eu acho que isso aí vem acontecendo há muito tempo. Para o Pedro? Para todos eles. Eu não olho para o personagem, olho para a cobrança e expectativa que eles têm. Se fosse, poderia ser o contrário. Está saindo o Gabigol, está entrando o Pedro. Vai para quem está saindo. Teria vaia por causa do resultado e do desempenho? Acho que sim. Tá. Então é para o time. O que eu assim, vai o momento... É isso daí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo, meus amigos, ó. Uma vitória muito importante do Flamengo no Clássico para dar moral. Mas foi no sufoco, hein, meus amigos? Olha, no sufoco. O Ayrton Lucas, que estava apagado na partida, fez um lançamento ali, um cruzamento espetacular. Cabeça aí de Léo Pereira, o grande Carolino. E, meus amigos, o Flamengo conseguiu sair com a vitória. Agora eu queria a sua opinião, o que você achou dessa partida, o que você achou, o que o Flamengo precisa fazer para melhorar. Escreve nos comentários, deixa a sua opinião, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.